Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre os dipolos magnéticos. Só voltando aqui como nós vimos numa espira, né, vamos ver uma espira numa visão frontal, vamos supor que a corrente esteja no sentido anti-horário. Usando a regra da mão direita, a gente sabe que dentro da espira nós temos um campo saindo da tela e fora da espira, né, como a nossa mão está entrando, nós temos um campo entrando na tela. Isso não define nada de dipolo, é só para a gente fazer uma avaliação. Bom, o que nós vamos tentar fazer agora é fazer uma comparação do campo magnético que essa espira ela transmite com o campo magnético gerado por um ímã. Se nós olharmos numa visão lateral da espira, o campo magnético ele vai ter essa forma daqui. E para calcular esse valor do campo magnético, né, fora desse eixo central aqui, são cálculos muito complexos. Né? Então nós não vamos calcular efetivamente esse valor nessas regiões aqui. Mas se nós olharmos essa figura e lembrarmos da figura do campo magnético gerado por um ímã, são figuras exatamente iguais. Né? O nosso ímã, com o polo norte à direita e o polo sul à esquerda, ele gera um campo magnético com essa forma aqui, que é exatamente igual a essa forma que a espira de corrente ela gera o campo magnético. Bom, então parece que a espira de corrente ela é exatamente igual a um ímã permanente, né? O que já nos dá a ideia de que o tipo de campo magnético gerado por um movimento de cargas elétricas é igual ao campo magnético gerado por um ímã. Bom, para nós testarmos essa hipótese, o que nós vamos fazer é pegar o nosso ímã, né, que tem os dipolos, que são o norte e o sul, e aproximar dessa espira aqui. Se essa espira ela sentir a ação desse ímã, isso quer dizer que esse campo magnético gerado pela espira é exatamente o mesmo campo magnético gerado pelo ímã. Então vamos lá. Na nossa primeira experiência, nós vamos pegar nossa espira de corrente, né, com a corrente girando aqui no sentido anti-horário, e vamos apontar o norte para essa espira. O que nós observamos é uma força de repulsão. Isso quer dizer que, conforme a gente esperava, esse lado aqui da espira funciona como se fosse o polo norte de um ímã e esse lado aqui como o polo sul. De maneira análoga, se nós apontarmos o polo sul do ímã para essa espira, nós vamos observar uma força de atração, né? Já que esse lado aqui funciona como o polo norte e esse lado aqui funciona como o polo sul. Com isso daqui, nós temos a primeira evidência de que o campo magnético gerado por uma espira de corrente, né, gerado por um conjunto de cargas elétricas em movimento, é o mesmo campo magnético gerado por um ímã permanente. O que nós queremos fazer agora é poder fazer um cálculo desse campo magnético fora dessa região aqui. Só que para isso, né, como os cálculos são muito complexos, o que nós vamos fazer é introduzir um novo conceito que é chamado momento do dipolo magnético. Esse momento do dipolo magnético ele vai estar relacionado com a espira e o valor da corrente elétrica que essa espira está gerando. Só que se nós pegarmos regiões muito próximas à espira, a forma da espira ela vai afetar o valor do campo magnético naquelas regiões que estão próximas à espira. Então o que nós vamos fazer é pegar regiões que são muito afastadas da espira. Ou seja, nós vamos pegar distâncias muito maiores que o raio da espira. Se nós lembrarmos, né, o valor do campo magnético é dado por essa expressão. Se o Z agora for muito maior que o R, a gente pode sumir com esse R aqui. Vamos ficar com essa nova expressão aqui. Multiplicando por π em cima e embaixo, nós vamos ter πr ao quadrado, que é o valor da área da espira. Bom, em regiões muito distantes, né, como a gente está fazendo esse Z muito maior que o R, a forma da espira não vai importar. Né? O que vai importar é o tamanho da área e o valor da corrente elétrica, para poder determinar esse campo magnético. Tendo isso em mente, vamos definir esse produto aqui
do I vezes A como sendo um valor μ, né, um vetor μ, em que esse μ vai ser o nosso momento do dipolo magnético. Bom, ele é um vetor, né? Nós já temos o módulo, falta saber a direção. Vamos fazer a direção simplesmente como a direção do nosso campo magnético. Ou seja, o nosso campo magnético ele aponta do sul para o norte. O nosso momento de polo magnético, nada mais, vamos apontar ele do sul para o norte. Então, nós podemos reescrever agora a nossa expressão do campo magnético vetorial como sendo esse valor μ0 sobre 2π z ao cubo vezes o nosso momento do dipolo magnético. Bom, mais para frente nós vamos ver a devida importância que esse momento do dipolo magnético ele possui. Basicamente, o que a gente precisa saber agora é que esse momento do dipolo magnético ele vai caracterizar o campo magnético gerado por um conjunto de cargas em movimento. No nosso caso aqui nós mostramos para uma espira. Esse momento do dipolo magnético nós vamos estudar melhor quando nós trabalharmos com o torque magnético e quando nós virmos também o spin do elétron. Esse momento do dipolo magnético vai ficar melhor definido qual o seu papel no eletromagnetismo. Bom, pessoal, nossa aula de hoje fica por aqui. Hoje nós vimos que uma espira de corrente ela também possui os polos norte e sul, como se fosse um ímã permanente, e estamos aprofundando a nossa relação que existe entre a eletricidade e o magnetismo. Até a próxima aula.